Queres comer? Queres comer? Queres comer? Hoje vamos limpar a boca da maneira mais doce possível. Vamos fazer guardanapos. Os guardanapos não são nada mais do que quadradinhos de pão de ló recheados com doce de ovos. Mas como tanto o pão de ló como os doce de ovos são dois ícones da doçaria nacional e que toda a gente gosta, por isso toda a gente também gosta de guardanapos. Para fazer os guardanapos precisamos então destes dois elementos. O doce de ovos, estes são os ingredientes que vamos precisar para o fazer, e para fazer o pão de ló, estes são os ingredientes que nós vamos precisar. Portanto, basicamente nós hoje vamos usar ovos, açúcar e a farinha do pão de ló. A primeira parte da receita é começar a fazer o doce de ovos. Nós já fizemos aqui um vídeo onde explicámos passo a passo como fazer doce de ovos, que eu vou deixar o link aqui para vocês verem esse vídeo e verem um pouquinho uma explicação mais alargada, mas aqui vamos fazer rapidamente para relembrar. Então vamos começar por levar num tacho ao lume o açúcar e a água, mexemos uma vez para o açúcar se começar a dissolver na água e levamos ao lume, não mexendo mais até que atinja o ponto de pérola. Se vocês não sabem como é o ponto de pérola, é quando cai assim uma gotinha da colher. Vocês também podem ver o vídeo sobre os pontos de açúcar que nós fizemos, vou deixar o link aqui também para vocês verem, onde podem apreciar com mais clareza o ponto de pérola se tiverem dificuldade. Depois, assim que atingir o ponto, desligamos e deixamos essa calda de açúcar amornar cerca de uns 10, 15 minutinhos. Entretanto, vamos começando a separar as gemas das claras. As claras vocês não vão usar nesta receita, podem congelar e usar depois noutras receitas, e vamos colocar as gemas e batê-las ligeiramente até que elas estejam todas incorporadas. Quando a nossa calda já estiver mais fria, mais morninha, vamos juntar suavemente, pouquinho a pouco, às gemas, e depois, quando tivermos toda a calda envolvida nas gemas, retornamos tudo para o nosso tacho e levamos ao lume, mexendo sempre até engrossar, sem deixar ferver. Depois, tiramos o doce de ovos do tacho, colocamos no recipiente e depois levamos ao frigorífico coberto com película aderente até arrefecer completamente, para depois podermos rechear os nossos guardanapos. Enquanto o nosso doce de ovos arrefece e ganha consistência, vamos tratar do pão de ló. Para fazer o pão de ló, vamos colocar os ovos e as gemas e o açúcar numa batedeira e vamos bater até que triplique de volume. Quando estiver assim bem volumoso, bem airado, muito mais claro do que quando começaram a bater, vamos então peneirar a farinha sobre esta mistura e envolver delicadamente. Esta mistura de pão de ló nós temos que cozer imediatamente para não começar a baixar, e vamos cozê-la num tabuleiro forrado com papel vegetal e vamos levar ao forno pré-aquecido a 190 graus. Enquanto o nosso pão de ló está no forno, vamos aproveitar para preparar um pano que esteja limpo e vamos cobrir abundantemente com açúcar, que é para depois, quando sair do forno o nosso pão de ló, nós virarmos o tabuleiro. Então é isso que vamos fazer assim que o pão de ló estiver cozido. E a maneira de saber que o pão de ló está cozido é, para já vai ficar douradinho, e depois vocês com o dedo vão pressionando assim no meio da placa de pão de ló e vão ver. Se quando vocês pressionarem, se fizeram uma cavidade, essa cavidade se mantiver, é porque a massa ainda está crua. Se vocês fizerem assim a massa voltar para cima, é porque já está cozido. Então nesse momento tiram do forno e viram sobre o paninho, pararam com açúcar. Esperam uns 5 minutinhos e depois, com muito cuidado, vão então retirando suavemente o papel vegetal, vão descascando o papel vegetal do pão de ló e deixam arrefecer completamente, e só depois é que então vamos rechear com o doce de ovos. Depois do pão de ló completamente frio, vamos então encontrar quadradinhos que depois sejam os nossos guardanapos. Eu cozi a minha massa em 2 tabuleiros e, portanto, o que vocês vão fazer, como eu, é encontrar maneira de fazer quadradinhos com a medida do vosso tabuleiro. Eu decidi fazer num tabuleiro quadradinhos pequeninos para ter mini guardanapos e no outro tabuleiro ter um guardanapo gigante, um guardanapão. Então, primeiro medi e depois decidi a medida que iam ter e depois cortei as primeiras sobras e depois cortei em quadradinhos. Depois, com o nosso doce de ovos, que já está bem consistente e frio, fui pondo colheradas em cada guardanapo e com uma espátula espalhei uma camadinha fina e uniforme. Não ponham demasiado doce de ovos, porque lembrem-se que depois os guardanapos vão fechar e, portanto, vai ter uma camada dupla de doce de ovos que vai corresponder às duas metades do guardanapo. Depois de ter tudo bem espalhadinho, com a faca separei bem os quadrados para cortar a parte que unia o doce de ovos. Depois é só pegarem em cada quadradinho e unirem
no vosso guardanapo. Façam um pouquinho de pressão, tenham atenção que é possível que se vocês tiverem posto um bocadinho de doce de ovos a mais, comece a sair, não tem problema, vocês limpam e pressionem bem para ficar bem colado. E depois o ideal é que vocês levem ao frigorífico um pouco para que este doce de ovos comece a entranhar ali com o pão de ló e fique assim tudo bem unidinho e bem fresquinho, que é quando eles se comem melhor. E pronto, estão prontos os vossos guardanapos. Vamos comer? Queres comer? Queres comer? E aqui está o meu mini guardanapo e aqui o meu guardanapão, que é quase do tamanho da minha cabeça. Agora adivinhem lá qual é que eu vou comer. É uma decisão bem difícil. Os guardanapos também são daqueles bolos clássicos de infância, por isso esta junção, pãozinho de ló, doce de ovos, depois este formato tão característico também nos remonta à nossa infância, pelo menos a mim sim. Vou continuar entretida a comer o meu guardanapão para limpar bem a boca e espero que vocês tenham gostado desta receita tão icónica das nossas pastelarias. Já sabem, se fizerem, mostrem no Instagram, no hashtag lá Dolce Rita, para nós vermos os vossos guardanapos e as vossas outras receitas que fizerem aqui no canal. E voltem para a semana, quinta-feira, às 10 da manhã, com um vídeo novo, também assim, bem docinho. Tchau!